Paz, família no barco, está no ar mais um No Barco Podcast, diretamente da Expo Católica 2025. Obviamente não posso deixar de agradecer o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro pela oportunidade de estarmos aqui unidos, pela parceria. Você que ainda porventura não conheça a Ítalo-Brasileiro, está perdendo tempo, quer estudar, se formar de forma segura, não só pensando na educação, na formação, mas na espiritualidade. A Ítalo-Brasileiro é uma ótima opção para você. Queria agradecer também a nossa parceria com a Sacro Music, sonorização de igrejas. Para quem está no ambiente ouvindo a pregação, que não consegue escutar e entender nada direito, sabe a importância de um som de qualidade nesse momento. Então, se você ainda não conhecia, eu te deixo o convite, tá bom? Entra aqui na descrição do vídeo, vai ter o contato da Sacro Music, vale muito a pena. E se você não é padre, eu acredito que a maioria que está nos ouvindo não é, leve essa sugestão para o seu pároco. Não é isso, Zelton? Exatamente. Simplesmente porque é uma das maiores queixas do público, né? Das paróquias. Então é uma ótima dica aí para você. Irmãos, sem mais delongas, eu queria acolher aqui os nossos irmãos convidados que vieram partilhar um pouco conosco um assunto místico, né? A mística ainda existe na igreja, não é coisa do passado, e vocês vão ver isso aqui agora. É só coisa da Europa, né? Também nessa coisa da Europa. O Brasil tem santo e santo de alta patente. Queria então receber com muito carinho o Dr. Cláudio e o Carlos aqui nessa mesa de hoje. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, estamos às ordens. Maravilha. Vamos direto ao que interessa então, né? Dois santos movem o coração de vocês e inclusive o pivô para que vocês estejam aqui hoje partilhando sobre a vida de santidade, a mística, aquilo que a igreja traz com tanta riqueza para nós ao longo dos anos. Então, o Dr. Cláudio, ele tem sido um propagador de uma serva de Deus, que está às vésperas aí, né, caminhando para se tornar uma beata. E o Carlos, ele é um propagador da devoção a São Padre Pio. Isso. Então vamos começar da seguinte forma. Vamos começar pelo Padre Pio, que é mais familiar ao público católico de maneira geral, inclusive porque a gente está com a relíquia de Padre Pio aqui na mesa. Então, eu queria só saber assim, como é que começou essa devoção? É de sempre, desde de criança? Teve um impacto na vida depois de adulto? Como é que começou essa devoção ao Padre Pio? Então, irmãos, é uma grande alegria estar aqui. Um abraço a todos que estão nos vendo. O Padre Pio, você antes do podcast falava que tinha tido uma experiência com ele. Uhum. O Padre Pio é um caçador. Há santos que são assim. Padre Pio, Santa Teresinha, eles caçam os seus devotos. E eles insistem até a pessoa abrir de fato o coração. Nós sabemos que o inimigo, ele não tem educação e ele às vezes quer arrombar as portas da nossa vida. Deus não é assim. Deus bate a porta. O coração de Jesus bate a nossa porta devagarzinho, né? Bate uma vez, duas, vai batendo. O Padre Léo dizia que a cada batida do coração era um chamado de Deus. Mas às vezes eu acho que o Padre Pio bate mais rápido, né? E Santa Teresinha também é assim. Mas o Padre Pio, ele escolhe os seus devotos. Comigo também foi assim. Quantas pessoas ainda hoje sonham com o Padre Pio sem saber quem é? Nossa. Quem é você? Meu nome é Padre Pio. E a pessoa não sabe se esse padre está vivo, está morto. Nós temos a experiência de, pela misericórdia de Deus e por obra do Padre Pio, não minha, que sou apenas um instrumento muito inútil, incapacitado, nós temos o maior apostolado digital dedicado a ele no mundo. É uma grande responsabilidade. Demais. É um peso. Eu sempre brinco com o Padre Pio. Trabalhar no Magazine Luiza seria bem mais fácil. Porque o peso espiritual é muito grande, né? Todo mundo sabe do Padre Pio, das lutas com o demônio, etc. Então ele entrou na minha vida. Eu trabalho com comunicação católica já há 13 anos. Comecei ali quando o Facebook era uma rede assim mais latente. Fizemos uma grande página dedicada ao Papa Francisco. Depois mudamos para o Padre Pio. Hoje nós temos 4.300.000 pessoas nesse espaço. Aí fui tarde para o Instagram. E eu lembro que quando eu entrei no Instagram, tinha um perfil com 40 mil seguidores dedicado ao Padre Pio. Eu pensei assim, Padre Pio, eu vou fazer um perfil dedicado ao senhor. Se chegar a 20 mil pessoas, que eu sempre pensei que eram almas, né? Não são pessoas, são almas. Já tá ótimo. Mas aí foi 10, 20, 30, 100, 200. Opa, Padre Pio, vamos parar, né? Hoje nós estamos com 1.300.000, né? E isso é certamente o Padre Pio. Eu poderia falar muitas coisas dele sobre a minha vida, mas o que eu posso dizer para vocês é que ele conduz o apostolado,
Eu não tenho equipe hoje, né? Minha equipe sou eu e o meu anjo da guarda. Eu não sei o que eu vou postar hoje, mas o meu anjo da guarda sempre manda, todos os dias como um maná do deserto. E a gente, graças a Deus, viraliza conteúdos todos os dias, não pela minha força, mas pela força de São Padre Pio. Certamente. Então, de início que eu posso falar isso, Padre Pio escolhe seus devotos. E quando ele te escolher, não duvide que você é um filho espiritual. Nunca duvide. Será que eu sou? Não, você é, tá? Você, eu já estou no começo do podcast, gostaria de dizer isso. E você, como é que se deu esse encontro, né? Ou seja, a busca de Padre Pio por você? Bom, eu, desde de menino, comecei uma caminhada na igreja, na paróquia, depois da Renovação Carismática Católica. Fiz parte da comunidade católica Shalom, como membro de aliança. E lá na comunidade, lá para os anos 2000, eu tenho 39 anos, entrei uns 15, 16 anos na comunidade Shalom. Eu lembro de uma amiga ter falado Padre Pio. E ela disse assim, os jovens amam o Padre Pio. Nesse tempo, Padre Pio não era santo ainda, era beato. E depois, um dia, lá na minha cidade natal, Crateús, no Ceará, eu entrei numa loja qualquer, de utilidades domésticas. E quando eu fui pagar, que eu estava no caixa da loja, tinha uma grande imagem, gigante. E aí eu olhei assim, aí a senhora me reconheceu, disse, você é aquele rapazinho que canta na missa? Gostou da minha imagem de São Francisco? Eu sou muito devota de São Francisco. Aí eu olhei para a imagem e disse, bom, não é São Francisco, porque tinha as luvinhas. Eu acho que lhe enganaram. Aí não é São Francisco? Não, quem é? É Padre Pio. Quem é Padre Pio, esse homem? É um santo, mas ele é franciscano. E ela disse, mas meu Deus, eu comprei, a moça disse que era São Francisco. Não, é o Padre Pio. Em resumo, essa pessoa doou essa imagem para a paróquia. Que demais. E essa imagem hoje está numa igreja de São Francisco, mas é mais do Padre Pio. Foi a primeira vez que ele entrou assim na minha vida do nada, né? E depois várias coisas aconteceram, depois veio o apostolado e eu fui meio que aceitando a missão que ele tinha para mim, que não veio sem sofrimentos. Sempre a gente tem que sempre se colocar mais às vezes do que os outros sobre a proteção de Deus e sobre a proteção dele, mas vale muito a pena, vale muito, muito a pena. E eu tenho tido relatos, todos os dias de pessoas que encontram o Padre Pio por meio do nosso apostolado, e certamente o inimigo não gosta disso. Eu quero lhe impulsionar, Renê, a continuar, mas botar mais peso no seu ombro, né? Eu vou falar por quê. É impressionante, né? Um apostolado católico com conteúdo que não necessariamente você está aparecendo, chega a atingir esse tanto de pessoas, né? De seguidores. É de fato muito expressivo. Agora, no último dia de Padre Pio, eu fui fazer uma experiência social. Eu falei assim, acho que todo mundo conhece Padre Pio. Olha o tamanho dos perfis do Padre Pio. Aí fui com um amigo pro shopping e saí perguntando se as pessoas conheciam o Padre Pio. E a gente falou assim, vamos fazer uma amostragem a partir de 50 pessoas. Vamos perguntar para 50 pessoas aleatórias para ver se as pessoas sabem quem é Padre Pio. Perguntando para 50 pessoas, uma senhora falou assim, eu sei quem é, mas não tenho muita informação sobre ele. De 50 pessoas. Sim. Uma pessoa só sabia, eu tinha ouvido falar alguma coisa sobre o Padre Pio. Daí a gente pegou e fez uma camiseta. Prazer, eu sou o Padre Pio. pra impulsionar a propagação da devoção, né? Agora, assim, eu vejo que as pessoas também se atraem muito por conta da via mística. A questão mística causa curiosidade, as pessoas querem ter alguma espécie de contato, saber, ver o sobrenatural, porque acho que é uma dúvida que paira na cabeça do ser humano só por ser humano, né? Acho que em relação a isso, esse instrumento aqui é mais conhecido que o Jesus Cristo hoje. Na China, por exemplo. É evidente que alguém pode conhecer Jesus Cristo lá, mas o iPhone todo mundo conhece lá na China. Né? Então, assim, longe de nos desanimar, deve nos impulsionar. O Brasil tem essa característica, vocês têm esse podcast maravilhoso. Isso é muito, não é raro, mas não é comum que aconteça no Brasil acerca da evangelização por meio do continente digital. Eu entrei na internet por um chamado Papa Bento XVI, que disse que a internet era um continente. Então, assim como tem a Ásia, a Europa, a Oceania, a América, tem um novo continente que é digital, que tem pessoas, você tem que estar lá, né? Então, eu penso que é uma graça muito grande de Deus a gente levar, e nós estamos apenas no começo. Não me impressiono com os números, né? No começo me assustei um pouco, porque são almas, não são likes, seguidores. Não, imagina 1 milhão de pessoas correndo atrás de você. Vem cá! É uma loucura. Mas eu acho que é muito pouco, porque se você, eu não vou citar nomes, mas você pega uma influenciadora que, sei lá, só rebola, tem 40 milhões de seguidores. E são, pelo menos 70% de católicos. Sim. São católicos, são católicos.
Então acho que a nossa missão está apenas começando, e eu penso que eu não sou fatalista, não creio em 3 dias de escuridão, já começa sangue. Eu acho que, assim, uma coisa muito ousada que eu vou dizer aqui hoje, mas eu não creio que Jesus está próximo de voltar. Eu creio e espero pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria, primeiramente. Porque Nossa Senhora prometeu isso em Fátima, Nossa Senhora não mente. Se ela prometeu, vai acontecer. Sim. Não aconteceu ainda. Então, primeiro, o triunfo do Imaculado Coração de Maria, pode ser que Jesus volte no dia seguinte. Sim. Entendeu? Mas Jesus não vai voltar antes de Nossa Senhora cumprir essa promessa do triunfo do Imaculado Coração, que pensa que será um tempo maravilhoso. Maravilhoso, e será um novo Pentecostes na igreja. Aquilo que aconteceu na renovação carismática há 30 anos, aquilo ali vai ser fichinha perto do que acontecerá no triunfo do Imaculado Coração de Maria. Essa é a convicção do meu coração e a esperança que eu tenho. Não acredite em fatalidade, o mundo vai acabar. Nossa Senhora em Medjugorje diz, como é que eu vou triunfar se as pessoas estão tudo mortas? Eu vou triunfar como com as pessoas mortas? Então, assim, não acredite em profetas da calamidade, acredite no Santo Rosário, no que pede Nossa Senhora, e fique tranquilo, porque os apóstolos de Maria dos últimos tempos estarão protegidos e vai dar tudo certo. Então, penso que nós estamos apenas começando. Somos pequenos, somos incapacitados, Deus poderia ter chamado gente muito melhor do que nós, mas estamos aí, Ele nos chamou e a gente tem que aceitar esse chamado. Eu acho que demais. Você não subestimar, ainda com o número que tem, você não subestimar aonde pode chegar, né? Como você fez as comparações aí. Eu imagino assim, se em Petrotina atraía uma multidão de gente, você tinha que se deslocar, imagina um perfil. E sim, com certeza minha bênção de São Padre Pio, tantas pessoas que não podem chegar. Eu penso, ainda mais, né? Eu penso que a bênção do Padre Pio é manifestada a nós através dos bispos que nos seguem. Para mim é sempre uma vergonha quando um bispo me segue. Mas, meu Deus, um bispo, o que é isso? Bispos, eu sei que assiste aqui esse podcast também. Padres, né? Um dia eu pedi a bênção, eu posso citar o nome dele, Dom Rui, que é bispo de Caruaru, que é um maravilhoso. Dom Henrique Soares é muito conhecido, né? E Dom Henrique Soares dizia que Dom Rui era o irmão gêmeo dele, só que santo. E um dia eu vi que Dom Rui estava em Roma, em São Giovanni Rotondo. E eu disse, Dom Rui, o senhor não quer mandar uma bênção para mim aí do santuário do Padre Pio? Aí ele mandou para mim uma mensagem, meu filho, eu já estou em Roma, mas eu vou gravar um videozinho para você. E aí, de repente, eu recebi um vídeo dele com muita emoção, no túmulo de São Pedro, dizendo, eu abençoo o seu apostolado, obrigado pelo que você tem feito pela igreja, não precisava agradecer. E é importante a gente caminhar pela unidade. Eu não sou ninguém, mas eu jamais quero trabalhar pela ruptura e a cisão da igreja. Vamos trabalhar pela unidade da igreja. Pela unidade da igreja. Não sigam, não acompanhem, não polemizem com quem não faz a unidade da igreja. É muito simples entender quem faz a divisão e quem faz a união. Sim. Quem faz a divisão é o diabo, quem faz a união é o Espírito Santo. Então, vamos trabalhar pela unidade. Já gostei do René, viu, mano? A gente veio... Cabra católico mesmo. A gente saiu de casa com o intuito de todos os episódios aqui, a gente culminar no tema da unidade entre os cristãos. É o espírito, né? Pois é, aí já chegou antes da gente falar lá. A unidade vai acontecer. E não unidade apenas, a gente pensar... Já é difícil nós nos unirmos como católicos. Pois é. Né? Mas também com os protestantes. Nossa Senhora em Medjugorje, ela quando aparece, ela deixou uma missão para uma das videntes, para ela rezar pelos ateus, digamos assim. Só que Nossa Senhora nunca chama ateu. Ela chama... Reze por aqueles que ainda não encontraram o amor de Deus. Quando isso bateu no meu coração, eu mudei totalmente o olhar para as pessoas que não eram católicas. Muito bom. Quando você abre o Instagram e vê um absurdo, às vezes, que eu não vou citar, mas você sabe os absurdos que a gente vê de gente esquisita, que afronta a Deus. Antes eu olhava assim, mas meu Deus, mas que pessoa... Ficava brava, né? Mas aí eu olho assim, essa pessoa não encontrou o amor de Deus. Ainda. Não encontrou. Eu encontrei, ela não encontrou. Que direito eu tenho de julgá-la? Poderia eu não ter encontrado ainda, né? Então aquela pessoa que está te machucando, pode ser seu cônjuge, pode ser seu esposo, sua esposa, pode ser seu irmão. Não encontrou o amor de Deus. Então Nossa Senhora nunca chama de ateus, nunca chamou os muçulmanos ou os protestantes. Em Medjugorje ela sempre diz, meus filhos. E ela diz que no triunfo do Imaculado Coração, e aí é uma ação divina, uma ação do céu que ela vai intervir, voltarão, mas principalmente aqueles que estão distantes da fé, distantes da igreja, o mais importante é isso. E primeiro, termino dizendo isso sobre este assunto. Quando nós vemos alguém longe do amor de Deus na nossa família, a primeira coisa não é rezar, não. A primeira coisa é amar aquela pessoa do jeito que ela é. Muito bom.
A partir que eu amo, eu rezo. Né? Eu tenho que amar a pessoa que está naquela distância, aquela pessoa que é difícil, aquela pessoa que às vezes é quase narcisista, aquela pessoa que é puro egoísmo, dizer, não, eu tenho que amar. Aí quando eu amo, eu rezo. Até mesmo porque é subversão cristã, você passar a amar depois que ela se converteu, né? Você prega para ela se converter, para depois você passar a amar? Não tem como. Então, quem tá precisando de pregação, ouvir pregação é você, né? E lembre-se que às vezes a gente tem uma certa... O fla-flu, né? Católico, protestante. Bom, nós sabemos onde está a verdade, nós sabemos a igreja que Cristo fundou. Fica tranquilo. Tem que estar no barco, né? Fica no barco, fica tranquilo. Mas também saiba que nós, católicos, seremos muito mais cobrados no dia do juízo do que um protestante. Porque nós temos tudo. Muito nós honesto, temos a Eucaristia, viu? Muito honesto. Nós temos os sacramentos. Os protestantes têm a graça de Deus, porque a igreja reconhece isso, tem um batismo, mas não tem Eucaristia. Pronto. Se forem salvos, eu acredito que serão. A igreja não disse que não serão salvos, né? Se forem salvos, fiquem tranquilos, serão católicos. Né? Não tem purgatório protestante. Jesus só tem uma esposa. E só tem uma igreja. Gloriosa, padecente, militante. Nós aqui na militante, a gente é um saco de gato, né? Com o Espírito Santo dentro, diz os pregadores. Então, assim, quando a pessoa passou para o outro lado, é da esposa de Cristo, é católica. Quem for salvo vai ser por intermédio da Santa Igreja Católica. Sim, pelos métodos nossos. E aí, imagina, eu estou aqui trabalhando, nós estamos lá na bota, na peleja, jejuando, para salvar um protestante. Ok. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para salvar as almas por amor das almas. E não somos irmãos. Não devemos renunciar àquilo que nós cremos, mas eu penso que... E também o Padre Pio, claro, disse palavras duras às vezes contra os protestantes, mas por amor. Sempre que o Padre Pio foi duro com alguém, as pessoas têm essa falsa impressão que o Padre Pio era uma pessoa colérica e brava. Não, ele era muito doce, carinhoso. E um dos pecados, digamos assim, que ele teve que lutar na vida dele foi contra o apego excessivo às pessoas que ele amava, aos filhos espirituais. Porque ele se doava muito e sofria muito, absorvia a carga espiritual e humana que aquela pessoa trazia, né? Quando a mãe dele morreu, por exemplo, ele desmaiou. E era o Padre Pio que via Jesus, viu o céu, viu os anjos, viu o purgatório, tinha bilocação, voava. Mas a mãe dele morre e ele desmaiou. E as pessoas, mas Padre Pio, ela tá no céu. E ele diz, cala a boca. Eu só tinha uma mãe e ela morreu. Entendeu? Então, assim, o Padre Pio era profundamente humano. Sobre temperamento, ele devia ser sanguíneo e não colérico. E quando ele agia, por exemplo, ele dava um tapa. O Padre Pio confessou milhões de pessoas. E quando ele dava um tapa em um penitente, é porque o Espírito Santo pedia para dar. Sim, ele sabia o resultado daquilo, né? Ele não saía dando tapa todo dia, gente, não. Ele acolhia com amor, lembrava os pecados da pessoa para salvar aquelas almas. Né? Você falando que às vezes ele era duro com as palavras, com o protestante, mas com o católico também ele era, né? Então era uma questão de paternidade, né? Sim, é uma questão de paternidade. O pai é duro, o pai às vezes tem que castigar. Quem é pai sabe, tem que castigar, mas sobretudo é um castigo que ama e que busca a salvação. Até os protestantes é considerado um filho. Sim. Pode ser duro ali, é um filho rebelde, mas é um filho. É um filho rebelde, é um filho que protestou. Exato. Mas eu penso, meus irmãos, que eu tenho essa convicção. No triunfo do Imaculado Coração de Maria, a graça de Deus vai fazer coisas que a gente não consegue fazer. Sim, muito bom. O próprio Papa não consegue. Senão vem pra cá. Não consegue. Mas Deus vai abrir os corações e a gente vai... e Nossa Senhora... E é preciso que diga uma coisa também. Não é passar a mão sobre a cabeça. O protestante não. Infelizmente, os nossos irmãos protestantes fazem muito sofrer o Imaculado Coração de Maria. Não todos, mas os que a ofendem, os que a desprezam. Mas eu percebo já uma mudança. Né? Uma mudança. Mas infelizmente há muitos, né? São muitos. Desprezam. E quando Nossa Senhora aparece em Fátima e pede a reparação do Imaculado Coração, é também por isso. Por gente que despreza a pureza de Maria, que acha que ela é uma mulher qualquer. Então, assim, alto lá, né? Eu penso que todos nós vamos pagar no purgatório por tudo aquilo que fizermos de ruim, para entrarmos no céu. E eu penso que o purgatório de um protestante vai ser muito duro. Né? Eu não acredito que um protestante possa ir direto para o céu, a não ser pelo martírio. Pode ser, né? Inclusive o Papa já reconheceu. Nosso Senhor disse que muitos tentarão e não conseguirão. Imagina quem não está tentando, né? Imagina quem não está tentando com os meios certos. Mas evidentemente que a misericórdia de Deus vai julgar a ignorância. A pessoa não sabe, né? Então por isso que os católicos vão ser julgados com mais severidade. Porém, eu penso que o purgatório, assim, eles vão se purificar com muita... né? O purgatório é pesado, a gente deveria querer ir direto para o céu. Eu não vou dar conta. Sei que vou pro purgatório. Mas eu penso que o Padre Pio que amava as almas do purgatório, e quando a gente reza pelas almas do purgatório, não sei se alguém já disse isso, mas me veio o coração. Você está rezando por protestantes que estão lá.
Você está rezando por muçulmanos que estão lá. Você está rezando até por ateus que, no último momento, se converteram. Não esqueçamos que o primeiro a entrar no céu foi um ladrão, um assassino desgraçado. Totalmente improvável. Você lembra do Lázaro, aquele cara lá do Goiás, que foi uma caçada sobre ele? Sim. Quando eu penso no bom ladrão, eu penso que ele era pior do que o igual Lázaro. Você viu o Lázaro na TV, você tem que matar, tem que pegar. Pois aquele cara daquele jeito ali, no último momento reconheceu, Filho de Deus, lembra de mim? E foi salvo. Então, a gente vai ter um grande susto quando a gente vê quem está no céu. Como Jesus disse. Diz para nós, as prostitutas, os Lázaros, as pessoas piores vão esperar vocês lá no céu. Vos precederão no reino do céu. Eu falo demais, né? Vou deixar aqui que eu ainda tem muito assunto. É interessante você falando a respeito do Padre Pio, né? E a gente sabe o tamanho que é a figura do Padre Pio. Meu irmão falou que muita gente que não conhece, mas no meio católico acho que é unânime. Sim. Uma figura muito Padre Pio hoje é o santo mais popular da Itália. E olha que ele disputa com São Francisco, Santa Rita, Santo Antônio. A primazia de ser muito conhecido, né? Porque assim, muita gente quando se depara com uma história dessa, quer conhecer o local de origem, né? Todo mundo quer ir lá onde o povo de São Padre Pio está, no lugar onde ele viveu. Mas eu pergunto, aqueles que não têm condição para ir num lugar desse, será que eles encontram uma pessoa desse modo próximo dela? Sim. Que seria o caso da Lola que eu queria tratar. Sim, vamos lá. Tem lugar que às vezes a gente está tão perto de um odor de santidade, que é imenso, que tem uma história grandiosa e a gente não sabe. É verdade. E acho que o Dr. Cláudio vai poder apresentar um pouco para nós isso, né? Porque você teve uma experiência de conviver. Sim. E estar próximo, então assim, eu acho que isso é muito interessante para propagar, para pessoas que possam ir lá e ter essa experiência de estar num local onde teve o odor de santidade. Muita gente comentou com a gente que quando entra em Assis, sente uma coisa diferente. Só porque um homem santo viveu por ali. Então eu queria saber um pouco da experiência do senhor, falar um pouquinho a respeito dela, como foi esse contato mesmo. É uma alegria estar aqui, agradeço o convite, dizer para vocês que para mim é uma honra e é cumprir uma missão que foi me dada pela própria Lola nessa divulgação no coração de Jesus. Então estar para mim aqui é um grande prazer. A história da Lola, junto comigo, que eu escrevi no livro, ela começou de uma forma muito mística também, porque na verdade a minha família é da cidade onde ela mora, Rio Pomba, Minas Gerais, e eu moro em Barbacena. Eu tinha um padre muito amigo meu, que ainda é vivo até hoje, um grande amigo, e que era o diretor espiritual da Lola. E o padre Paulo Dionê Quintão, uma pessoa espetacular, uma pessoa muito querida na juventude, e não era assim diferente comigo, participando de pastoral da juventude e tudo. E o padre Paulo, sabendo da minha origem, da minha família, que era lá de Rio Pomba, ele me convida para estar com ela. Minha avó foi amiga de infância dela. E aí ele pediu a ela se eu poderia ir encontrá-la. Ela não, naquela época ela já não autorizava mais as pessoas a visitarem, era só as pessoas que estavam muito graves, tinha muita dificuldade, ela aceitava a pessoa aí. E aí ele pediu e ela prontamente aceitou a minha presença, autorizou. E eu fui com ele. E fui naquela expectativa, porque eu escutava desde criança aquelas histórias de uma mulher que não comia, não bebia, não dormia, vivia em cima de um estrado, de uma cama, e que tinha uma varinha de bambu na mão que ela espantava os curiosos. Que parte disso, logicamente. Então tem alguma coisa em comum com o Padre Pio, né? Então, assim, o senhor ouvia e era uma história comum ali na região, mas muita gente não tinha acesso direto a ela. Não. Durante muitos anos, a Lola recebia muitas pessoas lá na casa, no sítio, né? E ela aceitava visitar e ela não dormia, então ela era dia e noite, logicamente, tarde da noite parava. Eu acho que vale a pena dizer, né? A Lola passou aproximadamente 64 anos sem comer, sem beber e sem dormir. É dessa mulher que nós estamos falando. Pode parecer um pouco estranho isso, e vindo de um médico, eu faço geriatria, cuido de idosos, e assim, cientificamente eu não explico, eu sempre separo isso, né? Eu não explico cientificamente o caso de Lola. Deixa eu só pontuar aqui, porque para quem está nos ouvindo, às vezes passa assim e fala... O que está sendo dito aqui é grande. É muito grande. Doutor, vamos lá. Assim, o que está sendo dito e por quem está sendo dito. Porque é um médico que está aqui na mesa conosco. O médico dela, né? Vamos só enfatizar isso aqui, eu faço questão. Uma pessoa, assim, uma estimativa, quanto tempo de formas naturais ela consegue ficar sem comer e sem beber?
E sem dúvida. É nessas condições. Quanto tempo você acha que... Como sem comer, ainda se consegue um pouquinho mais, alguns dias, 2 semanas, 3 semanas. Cláudio, só um adendo. O recorde mundial de jejum foi de um cara chamado Angus Barbieri. Ele era super obeso. Ele passou mais de 1 ano sem comer, mas ele bebia, sim. Está registrado no Guinness Book. Mas ele tomava minerais tinha suplementação. E bebia. Tinha suplementação, mas não comia. Entendi. Aí o recorde dele foi 300 e poucos dias. Tá? Certo. Nós estamos falando de uma situação, só complementando a sua pergunta, a questão do líquido é que há a grande dificuldade. Sim. Então, assim, comer se consegue adiar isso. Mas a gente não está falando do não comer, no não beber. Nós estamos falando de inédia eucarística. O caso da Lola, ele não é o único no mundo. A gente sabe de vários outros casos que existem, como Santa Alexandrina de Balazar, né, também viveu nessa condição. Teresa Newman também foi um outro caso. São Nicolau é o único homem descrito. Então tem vários outros casos, né? Porém, o da Lola é especial em relação a isso, a inédia eucarística, porque ela se alimentava apenas da Eucaristia. Uma Eucaristia por dia, né? E ela viveu assim durante 64 anos. Então, o caso da Lola é especial porque tinha as 3 coisas: o não comer, o não beber e o não dormir. E assim, pode parecer um pouco maluco eu falar isso, assim, como médico, mas eu queria deixar bem claro e separar bem isso. Sim. Como médico, pela ciência, eu não explico a questão da Lola. Que demais. Não adianta chegar assim, mas como é que o senhor explica, como é que pode? Não pode. E é isso que a gente está tentando, pela ciência, comprovar que não pode. Porque aonde a gente consegue comprovar que não pode, a gente está encontrando Deus, concorda? É um milagre. Então, existem trabalhos científicos sendo começados a fazer pela Universidade Federal de Juiz de Fora. A própria igreja, no processo de beatificação, né, a Lola está com o processo aberto, ela é serva de Deus, e agora tem um postulador da causa, padre Rondinei, que é lá de uma cidade próxima, uma pessoa extremamente competente nesse sentido, e ele é o postulador da causa. E nosso bispo, Dom Ayrton, a gente está extremamente alinhado com ele, seguindo obedientemente todas as orientações dele. E isso tem que ter uma comprovação e não pode ser apressada, ela tem que ser lenta. Tem um processo, achei que estava já nas vésperas da beatificação, ainda não. O processo está aberto. Está aberto. E ele vai caminhar com todas as etapas que tem que ser, para que haja uma pesquisa profunda, que a Santa Sé realmente reconheça isso de uma forma... Ela não tem impedimento nenhum. Para a gente ver que é coisa séria, né? A igreja não canoniza um santo assim, porque gosta, porque achou ele bonitinho, não. Embora a Lola, a gente sempre diga, né? Ela sempre é profunda e rápida em tudo que faz. E a Lola... Já me dizia Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi o bispo que abriu, né, que era o nosso bispo da Arquidiocese de Mariana na época, foi ele quem abriu, ele se aconselhava com ela também. E Dom Luciano falou um dia comigo assim: Dr. Cláudio, a Lola, ela tem mais virtudes do que o necessário para ser santificada. Nossa. Então, isso irá acontecer, mas não tenha pressa, porque quem move um processo de beatificação não é o humano, é o Espírito Santo. Então, espere, porque isso acontecerá. E isso começou a acontecer realmente de uma forma mística um pouco mais de 1 ano para cá. Eu me preservei de todas essas histórias, embora falasse à medida em que as pessoas iam perguntando e fosse provocado por isso, durante 25 anos. A Lola, ela pediu de uma forma discreta que fôssemos discretos até a morte dela. Porque as pessoas, é como se a gente tivesse uma mesa e que as pessoas viessem se servir. Agora é o momento de se servir. Entendi. Mas o banquete está aqui. E o coração de Jesus sempre foi o foco da Lola. A Eucaristia era o principal para ela. Então, o chamarisco era o não comer, o não beber, o não dormir. Isso não é o importante. Se alguém chegar e depois comprovava assim, não, ela comia, bebia, dormia, não tinha nada disso e tal, ela continua santa. Por todos os apegos, por todas as condições que Lola tinha à Eucaristia.
ela era de uma forma assim, muito especial. Os dons que ela tinha, dom de profecia, dom de ciência, ela tinha dons assim, muito especiais. Que parte disso eu conto no livro, parte não dá nem para contar. Que legal. Mas voltando um pouquinho na história, quando eu disse sobre o medo que eu tinha, né, na minha infância, de escutar aquelas histórias de uma mulher que parecia uma monstra, né, ela se referia, e a varinha de bambu talvez me desse medo, né? Mas a varinha de bambu, depois a gente esclarece que a varinha de bambu era para acender e apagar a luz. Nossa, que legal. A Lola, então, nessa primeira vez que eu fui conhecê-la, só abrindo um parênteses aqui, a Lola caiu de um pé de jabuticaba quando tinha em torno de 15 até 17 anos. Essas datas são um pouquinho imprecisas, até por ela mesma, mas ela fala comigo, eu tenho isso inclusive registrado por ela, com voz, que ela diz entre 15 e 16 anos. Mas a gente identifica que, por causa do registro dela de batismo, existem algumas alterações de data. Então, provavelmente, entre 15 e 17 anos. A Lola cai de um pé de jabuticaba, que ficava nos fundos da casa do sítio onde ela morava. Ela nasceu em Mercês, uma cidade próxima a Rio Pomba, depois a família mudou para Rio Pomba. E lá ela cai do pé de jabuticaba e fica paraplégica. Tentou-se ainda, algumas vezes, tentar levar ao médico, não tinha recurso e ficou confirmado o diagnóstico dela de paraplegia. E a partir daí ela começou a parar de sentir sede, fome e sono. Foi depois dessa queda. E essa queda, ela deveria ter traumatizado a Lola. Traumatizou no sentido físico. Porém, é aquela pergunta que eu sempre faço às pessoas. Qual a altura da árvore que você precisa cair para acordar para a sua missão de vida? Muito bom. A Lola, então, cai desse pé de jabuticaba e acorda para, bom, já que eu não vou andar, já que eu não vou ter filhos, já que eu não vou estudar, não vou cuidar dos sonhos que eu tinha na minha vida, eu vou dedicar a minha vida à devoção e à divulgação, à fé no Sagrado Coração de Jesus. Nossa. Aqui está a santidade da Lola, entendeu? Não é o não comer, o não beber, o não dormir. Mesmo porque ela dizia sempre para mim, não é que eu não coma, Dr. Cláudio, eu não sinto fome. Não é que eu não beba, eu não sinto sede. Não é que eu não durma, eu não sinto sono. Demonstrando que ela não era um troféu. Não. Vontade, né? E olha como ela complementa isso. Ela diz assim, sacrifício para mim seria se eu quisesse comer e não pudesse. Nossa, se eu quisesse dormir e não pudesse, se eu quisesse beber e não pudesse. Muito bom. Mas essas coisas, Dr. Claudinho, não fazem falta para mim. Meu Deus do céu. A Eucaristia, para mim, é plena. Ela era suprida pela Eucaristia. Só a O que mais Eucaristia. impressiona é isso mesmo. O carinho, o amor pela Eucaristia. Vale lembrar que ela ficava num quarto, né? E o Papa Paulo VI, João 23, autorizou ter um sacrário no quarto dela. Então ela ficou furando esse tempo diante do sacrário. Diante do sacrário, até morrer. E ela comungava uma vez por dia. Nem sempre tinha missa, porque não tinha padre, mas o ministro da Eucaristia já estava lá antes de ir, né? E tem, inclusive, uma situação que a gente pode tocar no assunto, que é uma experiência de quase morte dela, onde ela foi uma das 2 vezes que ela relata que esteve presencialmente com Jesus. E ela conta, assim? Ela conta, a gente chega lá. E o primeiro encontro, então, com a Lola, a partir desse chamado desse padre, Paulo Dionê, que era o diretor espiritual dela e me convidou para ir. E aí, né, nesse dia, eu fui afoito, pensando, vou esclarecer, inclusive, o mistério da varinha de bambu, né? Se é para espantar curioso mesmo, não é. E eu chego lá, como todas as vezes acontecia, o padre celebrou a missa com ela dentro do quarto, a gente via de longe. Mas nessa ocasião o senhor já era católico, sim? Sim, católico sempre, sim. Mas eu estava com 17 anos nessa época. Era jovem. E queria fazer medicina. Tá, entendi. E quando fui estar com ela, a ideia era até pedi-la que rezasse para eu passar no vestibular, sim, embora eu estudasse bastante. Mas nesse dia ela não me recebeu. Dom da Lola. Ela tinha um dom de profecia, né? Ela enxergava as coisas bem além, com muito mais facilidade que a gente consegue enxergar.
E aí o padre celebrou a missa com ela dentro do quarto, eu assisti a missa do lado de fora, comunguei ali do lado de fora e tal. E na hora que terminou, o padre foi conversar com ela e falar que eu estava ali, que se podia entrar para conversar com ela. E ela pega e manda um recado para mim ali. Escutei os dois cochichando ali. E aí ela manda o seguinte recado para mim: diga a ele, Padre Paulo, que é para ele renunciar à curiosidade que ele tem de me conhecer como forma de oração pelas pessoas doentes. Diga a ele que hoje ele não vai compreender isso, mas que fazendo o que tem que fazer, no futuro ele vai voltar. E aí eu fiquei realmente um pouco frustrado, porque eu queria conhecê-lo, esperava, né? Eu tinha que resolver esse dilema dessa varinha de bambu, né? E, enfim, na volta para casa, o padre, para nossa cidade, em Barbacena, o padre fala assim: você entendeu, Claudinho, o que a Lola quis dizer com aquele recado? Eu falei assim: imagino que ela achou que eu não estava maduro o suficiente para entender, né? Ela falou assim: exatamente isso, só que, além disso, ela pede a sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ela pede que você aprofunde e conheça realmente para que você seja capaz de compreender o fenômeno Lola. Então, aqui tem a necessidade da gente falar sobre isso. Se a gente falar simplesmente do não comer, o não beber, o não dormir, nós estamos falando raso. Nós estamos falando de algo que a Lola é um potencial de santidade enorme e que tem muito mais coisa acontecendo, realmente, assim, as descrições, os milagres, as coisas que a gente vem colhendo são algo... E o que o coração do Senhor aprendeu, que é o título do livro, começou nesse dia? Começou nesse dia. E a partir daí eu fiz aquilo que ela me pediu e comecei a devoção ao coração de Jesus. Eu fui fazer o cursinho, fui para Belo Horizonte fazer o cursinho, passei muita dificuldade assim, emocional por deixar minha família, deixar minha cidade e ir estudar sozinho, morar em Belo Horizonte, e a minha válvula de escape era o coração de Jesus. Na igreja de São José, lá em Belo Horizonte, eu ficava sempre, depois de sair do cursinho, na Rua Espírito Santo, tem toda uma conotação mística nisso tudo, eu ficava ali diante do coração de Jesus, pedindo a ele que me desse calma, conforto, segurança, e que desse paciência para esperar essa demora que iria viver em função da distância que eu estava da minha casa. Então isso tudo foi me alimentando. Bom, veio o vestibular, passei muito bem, eu deixei uma cartinha para ela, né, naquele dia, pedindo ela para rezar para mim pelo vestibular. Com o sacrifício que eu fiz e as orações dela, deu tudo certo, passei muito bem no vestibular. E aí comecei a medicina logo depois dessa etapa. E ali foi um amadurecimento. 10 anos se passaram da minha formação, pós-graduação, residência, etc. Fui para... Não teve mais contato nenhum? Não, com ela não, só com o padre. Sim. Falar e tal. 10 anos depois ela manda me chamar. Esqueceu não? Esqueceu. Ela manda me chamar, pede o padre, e eu repito toda a história, vou, assisto a missa do mesmo jeito. No final, ao invés de vir trazer uma resposta negativa, ela me convida para entrar. Vale a pena dizer, porque assim, ela ficava no quarto dela, e aí só quem entrava pra missa era o padre. Sim. E você via ela de costas. Isso. Não podia entrar no quarto, entendeu? Ela não ia pra missa, cama ficava atrás, está lá até hoje, é um convite até as pessoas que querem, virou, né, um museu, um lugar, é tudo conservado do mesmo jeito. Tem sempre missas na primeira sexta-feira e no terceiro domingo aberto à população. Nossa. E às 15 horas sempre, na cidade de Rio Pomba. Então, começam a acontecer algumas peregrinações, o lugar é lindo, o sítio é maravilhoso, o lugar é extremamente positivo para quem quer conhecer, o ambiente é restaurador, inclusive, né? E aí, nesse dia... fica um convite, eu quero reforçar, porque a pessoa fica mirando só o que tá fora, né? Sim. Tem que ir pra Europa. Sim. O Carlos teve Tá no Brasil, cara. É muito lindo. Depois eu vou falar disso. Tá no Brasil, o pessoal tá fácil. E nesse segundo encontro, então, a Lola, estando eu de frente com ela, era uma sensação inenarrável, uma situação difícil para muitas pessoas, se emocionavam, ela era a vontade que a gente tinha era de chorar, uma emoção muito grande, impactante. E aí eu olho nos olhos e ela já vai direto falando para mim assim: agora sim, agora você está preparado para cuidar de mim. Você aceita cuidar de mim como médico?
E aí eu fui logo, né, também já fui, da mesma forma que ela foi direta, eu fui super direto. E já perguntei, mas como que eu vou cuidar da senhora se o que dizem sobre a senhora for verdade? Que a senhora não come, não bebe, não dorme. Como é que eu, como médico, vou cuidar da senhora se isso é verdade? E aí ela com um sorriso, com simplicidade, com Dr. Cláudio também é ousado, né? Assim, fui, naquele momento ali, não deixo para depois não. Aí eu fui falar com ela. E aí ela olhou para mim e disse uma frase que eu queria deixar como o auge de tudo que a gente está falando aqui. Que foi uma frase em que ela repetiu várias vezes e que há um ano fez toda a diferença na minha vida, porque eu a escutei do próprio Cristo na oração, na Eucaristia. A Lola diz assim para mim naquele momento, quando eu pergunto como eu ia cuidar dela, ela diz: o coração de Jesus colocará no seu coração as respostas que o Senhor precisa para cuidar de mim da forma adequada. O Senhor sempre saberá. Ela repetiu isso várias vezes durante a nossa convivência, que foi aí durante quase 5 anos, Nossa. 4 anos e tanto. Eu cuidei dela até a morte dela, até o último dia. Que graça, hein, Quero só fazer um parêntese. Imagina que você conhece o médico que cuidou do Padre Pio. Foi muito bom. A Lola é uma das grandes místicas da história da igreja, como o Padre Pio é. O Padre Pio tinha vários dons. Mas essa questão de ela não comer, não beber, não dormir é muito impressionante, porque Deus dá essa graça a ela para antecipar o céu. Sim. Né? Para antecipar o céu. Né? Então, assim, nós estamos com o testemunho do médico que cuidou dessa serva de Deus, que é brasileira, e como o José falava, às vezes a gente não sabia que no Brasil, eu também tinha essa dúvida. Eu disse, nossa, o Brasil é o maior país católico do mundo, cadê nossos santos? Eu perguntava isso há 15 anos atrás, né? E agora é o tempo dos santos, não conhecia a Lola, e desses grandes santos que impedem igualdade, claro, a Itália está ali, o Vaticano, e é mais fácil. Mas no Brasil tem muitos santos e muitos místicos. Então o testemunho do Dr. Cláudio é muito, muito precioso. Quando eu o conheci, depois ele vai falar, eu pensei que ele tinha 100 anos, né? Mas é um jovem médico, ainda o coração de Jesus e a Lola, é uma missão muito grande para ele, e ele está dando esse testemunho aqui. É muito importante. Eu gosto muito de ouvir um médico falando isso, porque eu trabalhei muito tempo com um médico. Sim. Eu trabalhei quase 10 anos, contato todo dia com o médico, trabalhava no laboratório, e o meu papel era justamente fazer a relação dos médicos com o laboratório. Sim. Então, a gente sabe que existe até um estigma, né? A mácula, que é médico da ciência, é uma pessoa cética e não... Cético, né? E essa é uma luta, né? É um pedido que a Lola me fez também durante a nossa convivência. Dr. Claudinho, mude a relação médico-paciente. Está no livro. Né? E hoje a gente ainda falava, né, Carlos, com relação à IA, né, a inteligência artificial, que vem mudando tanta coisa na vida dos médicos, isso está fazendo uma diferença enorme. E nós precisamos ir no sentido contrário também. Não de forma alguma, a IA é fantástica em vários pontos, a gente tem que saber aproveitar. Mas o que o paciente quer de nós é mais do que isso. Ele quer o médico do encontro. Sim. Esse foi o termo que a gente encontrou, o médico do encontro. Aquele que, apesar da IA, e com todo o conhecimento que a IA possa trazer, ele vai na direção do paciente. Ele escute, ele olhe nos olhos, ele ouça. Ele tenha a capacidade de compreender que, quando a espiritualidade aliada à ciência, quando os dois se complementam, o paciente melhora mais rápido. Isso está mais do que comprovado. Até as próprias sociedades brasileiras de cardiologia, psiquiatria, medicina paliativa, todas essas sociedades estão entendendo, através de trabalhos científicos, que quando há espiritualidade associada, o resultado é mais rápido, a internação é mais curta, o sofrimento é menor, a aceitação, muitas vezes, de diagnósticos que não têm um desfecho favorável, vão ser muito mais bem conduzidos. Eu conheci um médico que a tese do doutorado dele é justamente o auxílio da fé no tratamento Sim, isso científico. Agora é o retorno, né, da medicina verdadeira, aquela do encontro, aquela que diz, olha, é importante sim o científico, a medicina baseada em evidências, ela tem o seu lugar, mas ela não é tudo.
Quando a espiritualidade fala, e o médico precisa ter o conhecimento disso para poder, a propriedade para poder dizer, porque também se for superficial, vai ficar sem argumento. Meu argumento em relação a Lola é a fé. Muito bom. Porque pela ciência eu ainda não descobri. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor. Tem alguma revista científica de medicina que já apresentou um caso desse, foi publicado, que assim, não tem explicação e eles colocam para instigar as pessoas a... Tem trabalhos científicos de algum tempo da Universidade Federal de Viçosa, falando sobre a Lola, e da Universidade Federal de Juiz de Fora. Agora, o núcleo de pesquisas de medicina e espiritualidade da Universidade Federal de Juiz de Fora, aos cuidados do professor Alexander Moreira, que é um dos caras mais respeitados no Brasil em termos de medicina e espiritualidade, o NUPS, que é esse núcleo, né, lá da universidade. Eu estive lá, fui sabatinado por eles também e muito carinhosamente recebido. E Lola esteve presente misticamente naquele momento, que foi impressionante. Não duvido. Sempre tem, né? Posso até dividir com vocês, naquele momento onde estavam lá os cientistas, as pessoas envolvidas com aquele momento, querendo saber avidamente, porque na região todo mundo ouve falar sobre a Lola, mas não tem o conhecimento. E lá eram médicos, era o pessoal da pós-graduação, o pessoal que faz medicina e espiritualidade. E naquele momento, onde eu fiz uma palestra demorada, ficamos quase 4 horas lá, depois respondendo as perguntas, e surgiu o assunto de um momento em que a Lola me deu uma imagem do coração de Jesus, de presente, fez uma dedicatória, está no livro essa coisa dela, e ela manda colocar no meu consultório. E fala, coloque essa imagem, doutor Claudinho, dentro do consultório do senhor. E as pessoas que olharem para essa imagem saberão que o coração de Jesus é que é o médico dos médicos, não o senhor. Então coloque essa imagem. E aí, que ela fazia questão disso, ela sempre botava a gente assim no lugar da gente, né? Sempre que o próprio Cristo era o médico dos médicos. Eu queria aproveitar a oportunidade. Tem muitas histórias sobre a Lola, mas acho que o Cláudio podia contar duas coisas. Primeiro, o dia que como é que ele tratava ela, já que ela não comia, não tomava remédio. E um dia, né, a questão das dores, como é que ele aliviava as dores dela, porque no final era grande queixa. E também o Cláudio tem uma promessa sobre a vida dele. Não é porque é meu amigo não, mas tem uma promessa que eu quero que ele conte. Mas basicamente os pacientes dele curam mais rápido. E ele vai contar o porquê, né? E eu sempre brinco com ele. Eu às vezes me trato com o Cláudio, mas eu sei, ou eu vou curar ou vou morrer, porque é rápido, né? Esse dia minha avó estava doentinha e eu avisei para minha mãe, é Cláudio que está receitando, então fica esperto. Mas a minha avó curou rapidamente da pneumonia que estava. Mas eu acho que o Cláudio tem que contar essa história fantástica. Eu já quero antecipar uma coisa aqui. Vocês precisam ir lá no nosso estúdio, em Guarulhos. Eu quero que vocês façam um compromisso aqui público. Nós vamos. Porque vocês ficam comprometidos com toda a audiência. Porque assim, a gente tá numa feira, a dinâmica aqui é diferente, mas eu quero de fato sentar com calma, a gente botar o café na mesa, providenciar até o pão de queijo, tá? Vai 6 horas de podcast. E a gente vai, pra você contar todos os sistemas possíveis. Eu fiquei preocupado aqui, só porque eu comecei a falar do momento lá da sabatina. Sim. E ficou faltando um fato da imagem. Por favor. E aí, naquele momento, onde ela me dá aquela imagem, ela diz assim para mim, eu só fiz isso, doutor Claudinho, para 2 médicos na minha vida. Uma está sendo para o senhor agora. A outra foi para o doutor Romeu, era um médico que tinha na cidade, e que era uma pessoa extremamente católica, uma pessoa... E que cuidou dela no início, na vida, na época do acidente, tudo, cuidou muito bem dela. E cuidou de mim também, eu fui paciente dele quando eu era criança. E aí ela diz assim, só fiz isso por ele. E essa imagem que eu dei para ele está lá no mesmo lugar até hoje, na casa dele. Ele já morreu, mas a imagem continua lá no mesmo lugar. E aí, quando ela me falou isso, aquilo... ficou intrigado, né? E cidade pequena, você conhece muita gente. Eu fui buscar a resposta com um neto dele. Diz, escuta, me falaram que existe uma imagem que a Lola deu para o seu avô e tal. É verdade. Tá, faz favor, olha lá se está lá no lugar. Eu disse, não, mas está lá, não precisa nem olhar. Ela fica sempre no lugar, ninguém tira aquela imagem porque ela falou com ele que era para deixar ali.
Então, ela tinha essa percepção à distância, isso aí acontecia com clara muita evidência, frequência, né? clara evidência. Só que aí teve um detalhe. Naquele público que estava lá, levanta um ortopedista e fala assim, dá licença, eu confirmo isso, porque eu sou o sobrinho neto dele, desse Dr. Romeu. E isso é verdade, porque essa imagem ainda continua lá até hoje. Então, ela se faz presente em tantas situações. Eu me lembrei disso aqui agora, eu nunca tinha comentado esse tema assim em podcast. Então, a Lola ela é muito rápida e profunda. Quando o Carlos fala dessas situações, eu vivi com ela uma situação muito forte, talvez um dos momentos mais fortes que eu vivi, e que vou responder uma pergunta que eu fiz para ela, dessa forma direta, às vezes que eu fazia, sem rodeios, né? Mas ela... Geralmente o mineirinho come pelas beiras, né? É. Onde você mora? Eu moro entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. A mineira é assim, né? Desconfiado. E aí, a Lola, um dia a Lola tinha muitas dores, ela tinha uma artrose severa, nos dedos das mãos principalmente, talvez piorado até pelos trabalhos manuais que ela fazia, né? Os tercios, as orações e tal. E aí a Lola tinha muitas dores. E eu não podia dar remédio via oral para ela. Às vezes que eu fui dar essa medicação, não podia ser via oral, mas tinha que ser sublingual. Eu preparava as medicações, teve momentos que a gente teve que usar. A maioria era transdérmico. Então, fazia para ela em forma de pomadas, de cremes que iam ajudando. Não. Só que para as dores, tinha época que melhorava, tinha época que não adiantava nada. E nesse dia que eu estive com ela, eu já tinha tentado tudo e nada melhorava. Colocava medicamento sublingual, colocava na nebulização às vezes, para tentar aliviar e nada funcionou. Compressas com água morna, ou às vezes alternadas, tal com gelo, nada estava melhorando. E aí ela estava com uma sensação de dor, uma face de dor, e aí eu falei com ela, Lola, não está funcionando meus remédios, né? Ela falou assim, eu estou com muita dor hoje. Aí eu falei com ela assim, então vamos fazer o seguinte, vamos esquecer meus remédios e vamos usar o da senhora? Como assim, meu filho? Eu falei assim, olha, o meu não está funcionando, vamos rezar e vamos pedir ao coração de Jesus para aliviar essas dores da senhora? Aí ela deu um sorrisozinho para mim assim e falou assim, o senhor está começando a aprender. Aí nós nos demos as mãos e começamos uma oração profunda, uma oração espontânea. Eu percebi que ela fechou os olhos, aí eu fechei os olhos também. E naquele momento da oração, uma oração profunda, aquilo é como se tivesse se elevado ali de uma forma profunda na oração, né? E eu senti mesmo ali a presença de Deus de uma forma que poucas vezes eu já senti na vida. E aquela sensação de leveza, aquela sensação de paz, de tranquilidade, me fez aprofundar na oração e eu pedi mesmo ao coração de Jesus ali que aliviasse as dores dela. E aí ficamos ali naquela oração espontânea, silenciosa, durante uns 20 minutos. De repente eu abri os olhos, ela logo depois abriu os olhos também, deu um sorriso e falou assim comigo, Dr. Claudinho, eu já não sinto mais dores. Meu Deus. Aí o vaidoso, que achava que a Lola não tinha esses dons todos dessa forma, ela conversou com o meu pensamento. Eu não falei nada, mas eu sentia, puxa, ajudei a Lola a melhorar as dores dela. Pensei. E aí ela diz assim para mim, não, doutor Claudinho, não foi o senhor. E nunca será. Será sempre o Sagrado Coração de Jesus, meu Deus, o médico dos médicos, aquele que realmente cura e que o senhor tem que aprender. Tomei um puxão de orelha que eu nunca mais esqueci e que me serviu para a vida toda. E aí aquele momento foi um momento tão bonito, tão forte, que eu não podia desperdiçar aquele momento. Eu ficava sempre sentado num banquinho de 3 pernas, que ficava ali do lado dela, e conversando com ela. Esse banquinho tem umas histórias muito intrigantes. Se o banquinho falasse. Se ele falasse. E aí eu falei com ela, Lola, mas me explica, como é que é essa convivência da senhora com o coração de Jesus? A senhora o vê? A senhora, ele se materializa aqui para a senhora? Como é que é a presença dele? A senhora conversa com ele? Como santas, né? Santa Gertrude, Santa Margarida Maria Alacoque, Santa Faustina, todas elas tiveram essa relação clara aí com Jesus, né? As revelações também.
E eu perguntei isso para ela, se ela conversava com ele. E aí ela disse claramente, não, Dr. Cláudio, eu não vejo, eu sinto dentro de mim. E pela Eucaristia, ela apontava para o sacrário, dentro do quarto dela, e pela Eucaristia, nós nos tornamos um só, porque ele está dentro de mim. Meu Deus do céu. E do mesmo jeito que o senhor tem certeza que não vai cair desse banquinho de 3 pernas, porque o senhor está sentado sobre ele, e ele o sustenta, a Eucaristia é que me sustenta. E tudo o que eu peço ao Sagrado Coração de Jesus eu alcanço, porque ele está dentro de mim. Entendeu a santidade da Lola? Nossa. Entendeu por que não é o não comer, o não beber, o não dormir? Entendeu por que toda essa formação eu precisava desenvolver nesses 25 anos para compreender profundamente pela fé aquilo que a ciência não iria conseguir explicar. E eu talvez não tivesse maturidade para entender. Eu olhando um pouquinho a respeito da história dela, eu entendo também o porquê que ela não recebia pessoas. Porque eu vi até uma matéria que passou uma vez no SBT, que era Maria Gabriela, que estava dirigindo aquele programa. Ela? E não pôde adentrar no espaço Sim, lá, porque sim. ela já não estava mais recebendo pessoas, porque até então recebia, só que uma equipe de imprensa foi lá e fez uma matéria sensacionalista. Tirou uma E foto deixava- sem a permissão E dela. deixava muito mais evidente ali os fatos que você falou, não bebe, não. Na verdade, E ela foi queria que aparecesse justamente ao Sagrado Coração, que eu vi isso aí. Exatamente. uma equipe da Manchete, a antiga revista Manchete, Sim. que era uma revista muito... 2 revistas, É, a Manchete e aí, e o o que é que Cruzeiro. acontecia? Em determinado momento, no começo da vida dos fenômenos, ela recebia 30 mil pessoas por mês. Por mês. 3 mil por dia. tem Ela lá. dormia, então, de noite. Só que aí o bispo, para protegê-la, disse, não, vamos parar isso, menos visitas. E ela passou Reduziu passou a receber tempo. padres e algumas pessoas. Sim. É tanto que eu já conversei com vários bispos e cardeais que dizer, eu conheço a Lola, eu já estive lá. Posso citar nominalmente o cardeal de Brasília, Dom Paulo. Eu fui levar o livro do Dr. Cláudio para ele, ele disse, eu conheço a Lola, eu fui lá quando seminarista. Que legal. Também Dom Fernando, que é mérito do ordinariato militar também. Não, eu estive lá. E vários bispos, quando seminaristas. E aí a equipe da Manchete, os jornalistas vestidos de padre entraram e tiraram uma foto dela. Ela ficou Ok. horrorizada com isso. Meu Deus E aí reduziu ainda mais. Mas o Cláudio tinha a chave do sítio. Uhum. Né? Então, O cadeado que o dava cadeado, acesso à porteira. a porteira, né? Assim, eu não tinha intimidade com a história, acho que tinha ouvido falar de forma muito vaga. Só que assim, eu percebo o impacto da vida dela, a santidade que vivia através da vida do doutor nesse momento sentado aqui na mesa. Porque é nítido o que conviver com ela. Mudou. Assim, eu não conheço o senhor, mas quando o senhor fala, a gente percebe que tem algo que ele viu que gostaria que nós também tivéssemos visto e não podemos ver. Assim, e justamente porque eu falei, eu conversei com muito médico na minha vida. E assim, ao conversar com o senhor, eu percebo, né, que o senhor bebeu de uma fonte, né, e viu algo que eu também gostaria de ter visto, e o impacto que essa vida causou na vida do senhor. E é maravilhoso isso, né? Porque eu sei que da mesma forma que alcançou meu coração aqui sentado nessa mesa agora, vai alcançar o coração de tanta gente que vai assistir esse episódio aqui. E é o que? É Deus falando através da vida da Lola, que reverbera no coração do Dr. Cláudio, e aí chega para quem a providência quiser levar agora. Eu acho que até se explica até o fato que você falou de pessoas terem a cura mais fácil se tratando com ele. Porque o senhor falava a respeito de trato de doutor com paciente. Sim. Talvez tenha essa sensibilidade maior por tudo aquilo que o senhor já recebeu. Né? Mas tem que explicar Quando por que você- cura mais rápido. Por que que cura? E não é ele que cura, né? Quem é que cura, doutor Cláudio? Mas essa história é impagável. Eu já vi a história que ele vai contar 1 milhão de vezes. Mas eu sempre gosto de escutar. Porque no último dia de vida da Lola, e quando você falou que eu bebi de uma água, que eu, né, vivi uma situação, ainda tinha um detalhe que eu queria ter vivido a mais, mas que eu só fui descobrir depois da morte dela. E isso tem tudo a ver com isso que o Carlos falou, porque eu disse para vocês que Lola teve uma experiência de quase morte. Sim. Vou descrever rapidamente um momento onde ela tinha uma dificuldade respiratória e eu conversei com ela durante as primeiras anamneses que eu fiz com ela, as conversas, entendendo todo o caso dela. E ela disse para mim, assim, eu perguntei para ela se ela tinha tido algum momento assim que estava grave ou teve alguma doença mais grave e tal. Ela falou assim, teve uma vez que eu tive uma falta de ar muito grande, eu achei que ia até morrer.
Mas eu não morri não, doutor Claudinho. Eu fui lá e voltei. Na hora não fez muito sentido, não levei muito a fundo isso, mas só perguntei para ela assim, como assim foi lá e voltou? Ela falou assim, não, porque falaram que eu tinha morrido. Mas eu fui lá e voltei. Mas foi uma falta de ar muito grande. Bem, depois, através dos relatos das pessoas que ela contou isso, inclusive para um padre, e aí a gente teve os relatórios, está descrito até num livro, essa situação que eu vou contar para vocês, que depois começa a fazer sentido para tudo isso que a gente está dizendo. Ela então, um determinado dia, muitos anos atrás, mas ela já atendia, eu acredito que tenha sido lá pelos anos de 1957, esse fato. Ela teria, então, passado muito mal, desmaiou várias vezes, estavam com ela dois irmãos, Alcides e Dorvina, irmãos dela. Dorvina foi a que mais cuidou dela, a irmã que tem um chamado de santidade, porque abandonou a vida diante do fenômeno todo, de tudo que ela precisava. A Dorvina largou a vida toda e cuidou da Lola até morrer. Ela morreu em 1983. E ela estava ali do lado dela, e uma amiga que morreu no ano passado com 99 anos, me parece, morava próxima ali, chamada Lilia. E aí os três estavam ali, a Lola passando muito mal e tal, e desmaiava. Aí o Alcides falou assim, vou chamar o padre. Saiu correndo, pegou o cavalo, saiu correndo em direção à cidade para buscar o padre para dar a unção dos enfermos. Só que no meio do caminho ele escuta o sino batendo que teria morrido alguém, e ele achou que era a Lola e voltou. Quando ele chega, ele já encontra a Lola morta, as duas velhinhas, uma de cada lado, e as duas, a amiga e a irmã, chorando copiosamente sobre o corpo dela. Ele chega, começa a chorar também, tá os três ali juntos, e de repente a Lola, depois de uns 20 minutos, segundo os relatos, a Lola abre os olhos, olha para a irmã Dorvina e fala com ela assim, chora não, Dorvina, lá é lindo. E aí depois vem um relato que ela passa por uma situação que a gente estuda e que parece ser fisiológica, o tal do túnel, né? Ela passou pelo túnel. Só que o grande diferencial do tal do túnel fisiológico da morte é o que tem depois dele, né? E aí ela passou e ela chega, e quem ela encontra pessoalmente? Jesus, frente a frente com ela. E aí ela conta que Jesus diz para ela, minha filha, você vai ser santa, você será santa. Mas eu vou permitir que você volte para viver o seu purgatório em terra, vivendo aquilo que você já está vivendo, o seu sacrifício. Para que as pessoas entendam a importância que você tem para o meu coração. E tenha certeza que no dia em que você voltar, eu vou te buscar pessoalmente. Meu Deus. E ele permite, ela volta. Aí foi que ela... Muito essa bom. conversa íntima. O que o Carlos falou em relação à Lola foi uma promessa e foi uma que ela me fez e que eu queria dividir com vocês e com todos que nos assistem nesse momento. O último dia de vida de Lola, tem todo um desdobramento nesse dia, mas nesse dia, às 5 horas da tarde, a minha cidade fica mais ou menos 1 hora da cidade da Lola, eu ia, atendia, voltava, ia várias vezes por semana, quando era necessário. E nessa semana ela estava muito mal, realmente achei que ela não ia suportar, mas no último dia, quando eu cheguei, ela estava muito bem. Mas às 5 horas da tarde ela chama a cuidadora, Miriam, e a outra cuidadora, que era a Terezinha, chega para Miriam e fala assim, Miriam, eu vou embora com Jesus hoje. E aí a Miriam falou assim, que isso, madrinha? A senhora está falando bobagem, né? Hoje não tem nada disso, a senhora está cheia de saúde, a senhora melhorou, o doutor Claudinho está aí daqui a pouco, para de falar bobagem, que não tem nada disso não. Ela falou assim, não, Miriam, você não está me entendendo. Super lúcida, totalmente até o último momento, tá? E isso eu atesto que não era delírio que eu vou falar que ela estava tendo. Mas espiritualmente ela contou tudo isso. E aí ela diz para Miriam, Jesus já veio me buscar.
fazendo uma referência àquilo que lá na experiência de quase morte dela, ela disse que Jesus no dia iria buscá-la pessoalmente. E aí ela insiste e fala assim, ele está aqui, veio me buscar. Você não o vê? E a Miriam diz, aonde, madrinha? E ela, aqui. Quando ela aponta para o sacrário, ou próximo do sacrário, mas não era o sacrário, era ao lado, tinha um quartinho onde ela gostava que colocassem ali os livros que ela doava, as orações, as novenas, os tercinhos, tudo ficava naquele quartinho. Segundo ela, Jesus estava naquele quartinho aguardando por ela. E aí ela fala assim, aqui, do lado ali. Aí ela falou assim, não, ele está sempre aqui, se referindo à Eucaristia, a Miriam fala. E aí ela falou assim, não, você não está entendendo. Ele veio me buscar. Mais tarde eu vou com ele, quero que você saiba. E aí a Miriam não deu conversa para ela, não. Nós pegamos esse relato da Miriam, né? O Carlos estava até comigo um dia, assim, e ela conta essa história toda. E aí, isso aí é em torno de 5, 6 horas. Quando chega às 7 da noite, eu chego. 7 da noite, eu estou com ela, e ela me recebe eufórica, alegre, vibrante, dizendo, doutor Claudinho, hoje foi o melhor dia da minha vida. Mas eu achei que ia chegar aqui e achar alguém debilitado e tal, como foi a semana. Ela, não, eu estou muito bem. A Miriam e a Terezinha conseguiram até esticar minhas pernas, olha, sobre a cama. Hoje é o melhor dia da minha vida. E eu, assim, nossa, que bom, né? Porque não sentiu dor, nem nada, não está bem. Ficamos ali conversando um pouquinho e ela diz assim para mim, eu preciso conversar uma coisa muito séria com o senhor hoje. Pois não, Lô. E ela diz, eu queria pagar o senhor por tudo que o senhor fez por mim, nesse tempo todo que o senhor cuidou de mim. O senhor nunca me cobrou nada. Mas eu queria dizer para o senhor que meu pai é um pai rico e ele pode pagar. E ele quer pagar aqueles que cuidam dos seus filhos mais próximos. E eu falei assim, mas eu não vim aqui para cobrar. Se tivesse alguém que pagar alguma coisa, seria eu pela graça de poder estar com a senhora e de tantas coisas que a senhora já me ajudou. Ela me ajudava muito também com as orações. E aí ela falou assim, o senhor não está me entendendo. Meu pai é um pai rico. Ele pode pagar. Pede o que o senhor quiser. E aí eu falei, levei na brincadeira, ela era bem humorada. E aí eu falei para ela, bom, se ele é tão rico, então eu vou cobrar caro. Ela falou, pode cobrar, ele é muito rico mesmo. E aí eu disse assim para ela, eu queria que a senhora rezasse muito pelos meus pacientes. Ela falou assim, mas isso eu já faço, a gente já combinou. Eu falei, não, quero que a senhora reze muito para eles melhorarem mais rápido. Pedir sabedoria. Mas foi uma forma de diluir esse coisa. Mas por isso que o Carlos brinca que Entendi. Mas eu pedi a ela que eles melhorassem mais rápido. Muito bom. E aí ela falou assim, então tá. Foi a promessa dela. Onde quer que eu esteja, eu estarei sempre rezando pelo senhor, pela Patrícia, minha esposa, pelos seus filhos, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus pacientes e por todas aquelas pessoas, você que está me ouvindo aí, né? Por todas aquelas pessoas que o senhor sentir no coração de Jesus e que sentir no seu coração, que o coração de Jesus quer atingi-las. Que o senhor possa, em todos os momentos que o senhor falar, saiba que eu estarei intercedendo por eles. Ela sabia que ia ser santa. Então, diante desse discurso dela, para mim, ela me faz também um compromisso de que eu leve isso para as pessoas quanto mais puderem alcançar. Então é uma missão de vida. Entende por que não foi fácil os 25 anos para entender, para ser preparado, para que Deus trabalhasse dentro de mim, para que eu, como médico, entendesse pelo menos um pouco do que eu podia entender da parte espiritual, da minha fé e da fé das pessoas, e menos do científico. E o científico, que a ciência descubra, né, é o que a gente quer, é o que as pesquisas sejam feitas, que os questionamentos sejam feitos. E naquele momento a Lola encerra a conversa daquele jeito, me deu um beijo e disse, você estará sempre nas minhas orações. Confio no Sagrado Coração de Jesus. Muito bom. E aí ela terminava, como a gente pode usar esse jargão aqui,
ela brincava assim: vai lá na cozinha e toma um cafezinho do coração de Jesus. Essa era a forma dela educadamente dizer: olha, acabou o seu tempo. Sendo que na cozinha não tinha nada, que ela não Nada. comia. Alguém às vezes levava uma garrafinha de café, se ia ficar lá muito tempo, né? E dava pra gente ir lá na cozinha, mas ela brincava assim para poder até mexer em relação Muito a bom. isso. Doutor, eu quero agradecer, viu? Demais, assim, o que o senhor derramou aqui na mesa conosco. E reforço, né? Espero o senhor lá no nosso estúdio para que a gente possa sentar, gravar, mas também partilhar sobre a vida. Para nós vai ser uma honra muito grande. E você também, viu, Carlos? Por favor. É isso. Se programe. A hora que estiver passando lá por Guarulhos, a gente tá Vamos muito programar, perto do aeroporto ali. A gente mantém contato aí. Se Deus quiser. Passou no aeroporto, vai demorar lá e tal. Passe, fique lá conosco tomando café lá no estúdio, viu? Muito obrigado de coração pela Eu que disponibilidade, agradeço a oportunidade. pela oportunidade de ouvir. Deixar aqui, as pessoas quiserem conhecer um pouco da história e dessa convivência com a Lola, o livro Que o Meu Coração Aprendeu, onde aqui tem, né, a foto da Lola no momento principal dela, que é a Eucaristia, e aonde a Lola, onde eu coloco de uma forma muito simples, muito fácil de compreender todos os momentos que eu vivi com ela. Perfeito. E aí quem quiser me seguir lá no @Dr. Cláudio Bontempo. A gente vai colocar aqui na descrição, no vídeo, o @ de vocês, para que a galera possa conhecer melhor o trabalho e propagar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Isso. É isso. Nós Muito obrigado, viu? Diante muito disso, só felizes. podemos dizer uma coisa: permaneça no barco, porque fora do barco, Não há salvação. glória a Deus.